Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Álvaro. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever para acompanhar todos os vídeos sobre irrigação e ficar por dentro de tudo. Este vídeo tratará sobre capacidade de campo, um tema muito importante para a irrigação. Vamos lá? Então, primeiro, capacidade de campo. O que é isto, professor? Capacidade de campo é a condição, né, em que o fluxo descendente de água se tornará tão pequeno quando o teor de umidade do solo for tal que sua condutividade hidráulica se tornará muito pequena. O que é isto? Imagina um solo lá no campo, na prática, né, em que ocorreu uma chuva intensa, muita água, 100 milímetros, chuva, chuva, chuva. Esse solo vai saturar, todos os espaços porosos dele vão ser preenchidos com água. Isso eu já comentei nos vídeos anteriores que vai ocorrer o quê? A drenagem. Então essa água ela vai começar a drenar, vai se deslocar das camadas superficiais do solo para as camadas mais profundas. Só que haverá um momento em que essa condutividade da água, esse movimento da água no solo, haverá uma redução da velocidade. Então, no começo, a velocidade desse deslocamento, dessa drenagem, vai ser maior. Então, vai haver muita água drenando. Porém, vai haver um momento em que esse valor ele vai ser praticamente desprezível. Então, o solo, ele dificilmente, dentro das condições padrão de manejo de irrigação correto, não vai haver a interrupção completa desse movimento de água descendente, de cima para baixo. Não vai haver, porque na nossa condição de manejo adequado, a umidade do solo fica em valores recomendados. E quais são esses valores recomendados? Uma quantidade considerável de água, né? Já comentei sobre as faixas ideal, uma disponibilidade de água alta para as plantas. E o que limita essa disponibilidade de água para as plantas? A parte superior que limita é exatamente chamada como capacidade de campo. Qual que é a diferença? Então, a umidade maior do que a capacidade de campo é uma umidade considerada que tem uma drenagem muito elevada. E para baixo da capacidade de campo já é um valor de drenagem, de movimento, consideravelmente baixo, né? Mas ocorre também. Isso é muito importante dizer, por isso que eu estou aqui repetindo, para você saber que o movimento ele não para, mas ele ocorre um decréscimo. Então o fluxo descendente se tornará tão pequeno, né? Então o fluxo vai reduzir, mas não vai cessar. Então, ele pode ser arbitrário no que diz respeito ao tempo e à intensidade de drenagem, né, ao ponto de ser desprezado. Que é isso? Às vezes, o irrigante ele vai escolher, né, por base em dados, qual que é a consideração dele por capacidade de campo. Né? Então, ele vai verificar essa redução do movimento de água e vai arbitrariamente, né, escolher qual que é a capacidade de campo a partir dessa curva, que vai reduzindo a taxa de drenagem. Lembrando que a água drenada abaixo da profundidade efetiva das raízes não está disponível para as plantas. Então, se a água drena, ela é praticamente perdida, porque as plantas não vão conseguir aproveitar. Sobre capacidade de campo, importante dizer que ela varia em relação aos solos. Então, isso é muito importante. Lembrando que quando nós falamos de umidade em peso, é massa de água por massa de solo seco. Então, essa tabela se refere a isso. Então, para solos arenosos, a capacidade de campo vai ser aqui, vamos colocar o máximo, 20%. E para solos argilosos, 50% mais ou menos. O que isso quer dizer? Se a capacidade de campo eu comentei que é a umidade máxima em que se deve irrigar para atingir, para colocar em um solo, né? Você realiza a irrigação para que a umidade do solo seja elevada. Então, a umidade do solo deve ser elevada até a capacidade de campo. Lembrando, por que isso? Porque se elevar para uma umidade maior que a capacidade de campo, vai haver muita drenagem. E nós não queremos drenagem. Comentei já no vídeo anterior. Drenagem
vai acontecer quando o solo estiver saturado. Se saturar o solo, não tem oxigênio para as raízes, vai perder nutrientes por lixiviação também. E você vai gastar energia elétrica para uma água que vai ser drenada, que vai ficar abaixo da zona radicular das plantas. Ou seja, é prejuízo. Então, o solo arenoso, se a capacidade de campo é um máximo, então o solo arenoso ele vai ter um máximo menor do que um solo argiloso. Então, o solo argiloso ele possui uma caixa d'água maior do que um solo arenoso. Isso vai ter um impacto muito grande para o manejo da irrigação. Se o solo arenoso tem um reservatório menor que um solo argiloso, se o consumo hídrico é igual nessas duas condições para comparação, então vai acabar primeiro no solo arenoso. Então, solos arenosos necessitam de irrigação com maior frequência. Então, os espaços entre as irrigações são menores do que em solos argilosos. E a capacidade de campo tem uma relação direta com isto. Entendeu que a capacidade de campo? Se ficou com dúvida, dê um comentário aí que depois eu respondo. Então, como eu mencionei, aqui são as disponibilidades de água e aqui, o que divide a água drenada com a água de disponibilidade alta é a capacidade de campo. Lembrando que gostaríamos muito que todos os solos fossem irrigados e mantidos nesta condição de água de disponibilidade alta. Então, na prática, como que se realiza a determinação da capacidade de campo? Então, na prática, é assim que ocorre. Então, faz-se lá a campo como se fosse uma bacia. Então, você constrói como se fossem uns diques. Uns diques assim, pode ser em forma quadrada, pode ser em forma, aqui no caso está com uma forma retangular, pode ser em forma circular. Esses diques são construídos para que você consiga colocar água e ela não espalhe na superfície do solo. Então, vai ser adicionado uma quantidade considerável de água, né? Qual que é a quantidade considerável? Como que eu posso saber isso na prática? Bem, veja que interessante. Vamos fazer aqui uma conta bem simples. Se o solo, se esse seu retângulo vai ter 1 metro quadrado de área, e se você ter o desejo de saturar o solo até 1 metro de profundidade, vamos considerar que o solo, vamos ser assim, pessimista, vamos considerar que esse solo vai ter 60% de espaço poroso, né? Então, 60% de espaço poroso. Lembrando, eu considerei uma área de 1 metro quadrado por 1 metro de profundidade. Então, eu tenho 1 metro cúbico de volume. Se eu considerar que 60% desse 1 metro cúbico são poros, então 60% de 1 metro cúbico cabe água. Eu não sei qual é a umidade do solo na prática. Né? O que eu posso fazer? Eu vou considerar que o solo está seco. 60% de 1 metro cúbico, se 1 metro cúbico cabe 1000 litros de água, então 60% serão 600 litros de água. Se eu aplicar 600 litros de água nesse meu 1 metro cúbico que eu considerei, eu vou ter certeza que eu vou saturar esse solo. Mas lembrando que na prática, para adicionar toda essa quantidade de água, você não vai conseguir aplicar tudo de uma vez, porque o solo vai chegar um momento que ele vai reduzir a velocidade de infiltração, então vai ter que esperar ele reduzindo e você vai ter que ir aplicando. Qual que é o objetivo? É você garantir que o solo será saturado. Depois que esse solo for saturado, precisa colocar uma lona, né? Aqui no caso está representado por folhas, mas o ideal é uma lona e colocar algumas pedras aqui para que essa lona não saia, né? Qual que é o objetivo? É que a água não saia do solo por evaporação, e sim que essa água ela só vai sendo drenada. Então pensa assim, você fez hoje essa saturação do solo e cobriu com lona. Se amanhã você for e retirar uma amostra do solo e realizar a umidade gravimétrica, que tem vídeo já falando sobre isso, você vai perceber que esse valor, vamos considerar que ele seja uma umidade lá de 50% gravimétrica. Depois de 2 dias, se você for realizar novamente, esse valor vai caindo. Vamos considerar que seja 45. No terceiro dia, seja 40. Então, vai chegar um momento em que essa redução vai ser muito pequena. Então, aí nesse ponto, na prática, considera-se a umidade na capacidade de campo, tá?
Então, existe também os métodos de laboratório. Existem equações e ajustes que são mais precisos. Eu expliquei o método a campo, que também pode ser utilizado e aplicado na prática, mas também temos aí a determinação a partir da curva de retenção de água no solo. Então, é utilizado a câmara de Richards, são colocadas as amostras, essas amostras recebem tensões diferentes. Então você satura amostras, várias amostras, e nessas amostras é aplicada uma tensão. Quando eu falo tensão, imagina uma seringa puxando essa água dessas amostras. Então a seringa vai fazer uma força pequena, uma força média, uma força maior. Então são várias tensões, né? E cada tensão que você aplica vai ficar uma umidade de água no solo. Lembrando que as partículas sólidas, eu já expliquei que o solo, a matriz do solo, ela retém a água do solo, né? Ela retém como? As partículas têm pela adsorção, né? Então elas têm uma ligação com as moléculas de água e também pela capilaridade. Enfim, o que você precisa saber é que o solo ele vai disputar com a planta água. Então as partículas do solo vão reter água. Então, quando você faz uma tensão com essa seringa, que no caso aqui do laboratório é a câmara de Richards, quando essa seringa ela tem uma tensão pequena, vai ficar bastante água. Quando você aplica uma seringa com uma tensão muito alta, então você vai conseguir, né, deslocar essa água que está retida pelo solo. Na prática, então, é plotado esses gráficos, então, aqui no eixo X, essa sucção, que é essa seringa que eu estou exemplificando, e aqui no eixo, esse eixo X, no eixo Y, então nós temos aqui a umidade volumétrica. Então perceba que para o solo arenoso, aqui o máximo dele aqui, né, ele tinha 40% saturado, né? Então 40% do solo. E daí no caso ele quando foi reduzindo a sucção, quando a sucção foi aumentando essa tensão, então a umidade foi reduzindo, né? Aqui para o solo siltoso também, o solo argiloso, ele também vai reduzindo quando aumenta a sucção. Importante saber que quando não tem essa sucção, ou seja, quando o solo ele está saturado, perceba que os valores iniciais são diferentes. Isso é o que eu comentei naquela tabela. O solo argiloso, ele consegue ali na condição saturada ter uma quantidade de água muito maior e também na capacidade de campo, que eu vou explicar para vocês. Então, o reservatório do solo argiloso é maior do que o solo arenoso. Então, perceba aqui que vai haver um ponto, olhando aqui no arenoso, em que quando aumenta vai ter um grande decréscimo dessa umidade. Então, o que acontece? No solo, olhando aqui apenas para o solo arenoso, quando há, então, o aumento da sucção, há um decréscimo. Então, em um desses pontos aqui, vai ser considerado como o ponto da capacidade de campo. Aqui seria aproximadamente 8 kPa. Já no solo siltoso, seria aproximadamente 100 kPa. E já aqui no solo argiloso, seria aproximadamente, aqui mais ou menos uns 700 kPa. Por que diferencia tanto isso? Porque é o seguinte, isso daqui, como eu mencionei, tem muita relação com a movimentação de água no solo. Então, vai estar mais relacionado com essa movimentação do que propriamente dito com um valor fixo de sucção matricial. Então, cada tipo de solo, com a sua composição, vai haver uma capacidade de campo, né, uma umidade na capacidade de campo diferente. Então, mas é importante conhecer essas curvas e saber esses métodos de determinação. Bom, então é isto, né? Espero que você tenha gostado desta videoaula. Se você gostou, dá uma curtida, tá? E não deixe de assistir os próximos vídeos que fazem parte desta série. Até mais!